Para mim é uma alegria poder compartilhar de certas coisas que estão relacionadas bem de perto com a minha área de trabalho e, acima de tudo, com quem eu sou, com respeito ao cristianismo. Para muitas pessoas, a ideia do cristianismo, ela é muito legal para domingo. É excelente, não tem nada melhor do que um bom domingo na igreja. Mas segunda-feira a história é outra, porque você tem professor chato de biologia, os legais são de matemática e física, mas eu entendo que os outros são chatos. Então você tem aquela dificuldade, professor, chefe que amola, todo esse negócio. Mas domingo é um dia legal, é dia de igreja, é dia de encontrar gente só santa lá na igreja, né? Uma santidade dá até medo, assim. Então esse é o contexto nosso. Mas parece que cristianismo na segunda-feira não funciona tão bem. Funciona muito bem no final de semana. O que eu gostaria de desafiá-los durante esses dias é que o cristianismo funciona bem todos os dias. E um dos pontos centrais que eu gostaria de trabalhar com vocês, eu creio que muitos aqui estão na faixa de pré-universidade, universidade, alguns já saíram da universidade. Eu não sei quais são os resquícios que você trouxe consigo da universidade. Porque uma das coisas que mais impacta a vida das pessoas ao estudar é aquela impressão de que ciência e fé não se misturam. Então nós saímos com aquela impressão, legal, Deus falou assim que Ele criou o homem, tudo bem, eu entendo, é a maneira de Moisés ver como é que a coisa aconteceu. Mas vamos ser bem sinceros, todos nós já sabemos como a coisa aconteceu, certo? Numa atmosfera primitiva, num oceano primitivo, de praticamente alguns elementos químicos conhecidos, substâncias conhecidas, teve uma descarga elétrica, e daí isso aí criou os primeiros aminoácidos, esses aminoácidos foram juntando, formaram proteínas, daí você tem os dipeptídeos, os polipeptídeos, e a coisa vai, daqui a pouco você tem proteínas, e as proteínas, DNA, RNA, e aqui estamos nós. Passe de mágica, e a gente acredita. Essa é a nossa situação hoje. Está nadando contra a correnteza. Dá para perceber, né? É bem fácil a coisa, eu acho que é simples a gente ver a nossa situação. E não é fácil. Principalmente porque quando nós tratamos da questão de ciência, quando tratamos da questão de fé, existe o interesse em que essas duas coisas estejam desassociadas. Abram suas Bíblias, eu gostaria de ler apenas um versículo. Livro de Isaías, capítulo 5, verso 13. Isaías, capítulo 5, verso 13. Diz o seguinte: portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A briga é séria. Você nada contra a correnteza, eu gostaria de ajudá-lo, pelo menos, a nadar com grande eficiência contra a correnteza. Há pouco tempo atrás, eu estava dando palestra numa universidade, e uma pessoa, depois da palestra, chegou e falou assim: eu duvido que você acredita em tudo isso que você falou. Eu olhei para ele assim, falei assim, mas coisa mais esquisita, se eu duvidasse, se eu não acreditasse no que eu estou falando, eu seria um idiota estar aqui falando isso. É claro que eu acredito. Ele falou assim, porque se você acredita em tudo isso que você falou, você é a primeira pessoa de todos que eu já conheci na universidade, até hoje, que acreditam desse jeito. Eu falei, hey, bem-vindo ao Matrix. É só desplugar, e você vai entender um pouquinho a realidade. Então eu gostaria de tratar com vocês algumas coisinhas. Gostaria de tratar em 3 áreas. Primeiro gostaria de traçar algumas definições, algumas considerações e fazer um estudo rápido. Eu entendo que o horário já é avançado, muitos de vocês viajaram bastante e eu não quero que vocês durmam. Portanto, eu vou procurar ser prático e objetivo. Comecemos com as definições. Quando nós tratamos de ciência e fé, eu gostaria de dar para vocês as definições que normalmente nós encontramos. Portanto, ciência vem do latim, conhecimento, a ideia de conhecimento, scientia. É o conjunto de informações sobre a realidade, de uma forma geral essa é a ideia.
Fé, por outro lado, como nós temos no português, também vem do latim, da palavra fidere, que significa confiar, crer. Em última análise, as duas são muito interessantes, porque de uma certa forma nós aprendemos por meio da universidade, da escola, do cursinho e de toda a influência que nós recebemos, que a coisa funciona mais ou menos desse jeito. Ciência trata de evidências, fé da falta de evidências. Ou seja, fé tem que ser um salto no escuro. Fé não pode ser em algo concreto. Eu gosto de definir fé com a seguinte ilustração: o que é e o que não é fé. Hoje em dia, existe uma grande confusão sobre isso. Então vamos ao exemplo. Imagina que você esteja num avião. Você detesta voar. Sabe aquelas pessoas que têm medo de avião? Você entra no avião tremendo, você senta, está tremendo, dali 10 minutos você olha para a pessoa, está na janelinha, né? Olha para a pessoa e fala, nossa, o povo lá embaixo parece formiga. O cara fala, são formigas, nós não levantamos voo ainda, para de tremer. Por quê? Você está tão nervoso. O avião levanta, lá em cima, tudo sossegado, de repente o avião começa a dar umas chacoalhadas, chacoalha um pouco mais, você fala, Senhor, eu sabia que não era para eu estar aqui. Eu sou igual o Jonas, eu fui desobediente, prepara um corvo para me segurar. E sabe, aquela preocupação. E de repente o piloto chega para você e diz o seguinte, olha, o avião vai cair, nós não temos como sustentá-lo. Daí você fala, sabia disso. Tem jeito. Então eu gostaria que vocês se preparassem. Você, antes de mais nada, você sai correndo, abre a porta do avião, pula, fala, Senhor, eu sei que o Senhor vai me segurar, eu sei que o Senhor vai me segurar, o Senhor disse que seus anjos vão me segurar, e daqui a pouco você vem, vai segurar, e pum, bate e morre. Porque isso daí não é fé, isso é loucura. Fé é você estar dentro do avião, Deus chega para você com paraquedas, está morrendo de medo, Deus pega aquele paraquedas e fala, pode pular, porque ele vai abrir, eu dobrei. Baseado na palavra dele, no paraquedas que ele te deu, você pula. Isso é fé. Fé nunca foi falta de evidências. O próprio Deus é a evidência da nossa fé. Nós cremos nele, nós não temos fé na fé. Então essa é uma questão que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Tem muita gente que tem fé na fé. Pede para o irmão orar, porque se o irmão orar, a coisa acontece. Que legal, então a gente não precisa de Deus, vamos falar com o irmão. Não, fé tem que ser no Senhor Deus, daí a importância de conhecermos a palavra dele. Agora, deixe-me fazer algumas considerações com vocês. Vamos por etapa. O Márcio está me ajudando a controlar ali, então, se eu estiver falando e vocês não estiverem vendo, não olhem para mim, olhem para ele. Ele esqueceu de colocar o slide, então eu espero que ele não durma. Algumas considerações que eu queria fazer com vocês. Primeiro, sobre a questão da teoria da evolução. Eu acho que esse é o exemplo mais prático do que seria evolução. Dá para perceber que nós estamos evoluindo. Eu creio que logo, logo a gente vai voltar a ser macaco se continuarmos nessa direção. Mas por que eu estou mencionando a teoria da evolução? Porque Jesus certa vez disse assim, cuidado com o fermento darwiniano. Você nunca leu isso na Bíblia, né? Lá está escrito o fermento dos saduceus, dos fariseus. Mas nós temos um fermento que tem preenchido as nossas vidas. Esse fermento é muito interessante, porque ele vem com a embalagem, com um rótulo bem grandão escrito ciência. E pelo fato de ter o rótulo de ciência, você nem se preocupa de olhar o conteúdo, você come sem se preocupar. Então eu gostaria de tratar algumas coisas com vocês, especificamente, porque quando nós mencionamos essa questão, as pessoas geralmente falam assim, não, mas ciência é algo estabelecido, como você mesmo falou, ciência está relacionado com evidências. Deixe-me fazer a seguinte pergunta para você. A teoria da evolução, ela é uma teoria naturalista. Ela está baseada na proposta de que causas naturais criaram todas as coisas, o universo, inclusive a vida. Causas naturais, simplesmente questões naturais e espontâneas. Essa é uma proposta interessante, porque a maneira como ela foi colocada e a maneira como ela foi trabalhada, a melhor
teoria para mostrar como isso supostamente teria acontecido é o que nós conhecemos hoje como darwinismo. Eu fico muito impressionado com essa proposta darwiniana, porque a minha pergunta é a seguinte: quais foram os organismos iniciais? Nós não temos nenhuma evidência. Nós temos algumas hipóteses. Qual era a composição do oceano ou da atmosfera primitiva, onde esses tais organismos teriam supostamente surgido? Nós não temos nenhuma evidência, nós temos hipóteses. Quais seriam as condições dessa atmosfera ou desse oceano primitivo? Nós não temos nada, nenhuma evidência, nós temos apenas hipóteses. Quais seriam os mecanismos que teriam feito com que essa evolução supostamente teria acontecido? Nós não temos mecanismos, nós temos apenas hipóteses. Para aqueles que acham que eu estou brincando, qual a primeira lei da biogênese? A lei da vida gera vida, exato. Já imaginaram a evolução? A evolução vai contra a lei e diz que não vida gerou vida. Eu digo, todo livro de biologia começa criacionista. Vida gera vida. Depois eles tentam mostrar o contrário. Mas começa desse jeito. A proposta que eu tenho e que eu sempre menciono para as pessoas é que quando nós temos essas duas ideias, de um lado evolucionismo, do outro lado criacionismo, teoria naturalista e teoria criacionista, nós temos a ideia de um desenho inteligente, que é a proposta de como as coisas apareceram dentro do criacionismo. E deixe-me apenas esboçar rapidamente, eu vou trabalhar isso com mais detalhes durante os outros dias, principalmente quando nós tratarmos dos códigos secretos, vocês vão entender o porquê disso. Uma das coisas interessantes, quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos que tudo possui um desenho, e um desenho muito inteligente. Mas o desenho inteligente apenas aponta para um desenho inteligente, só. O desenho inteligente não fala de um criador. Dentro da teoria do desenho inteligente, tem um grupo que são os criacionistas. Eles dizem que a causa do desenho inteligente é um criador. Mas não necessariamente um, pode ser 10, podem ser 20, 100, 500, ou um só. Dentro do dentro do criacionismo, tem um grupo que é chamado criação especial. Dentro desse grupo de criação especial, eles creem que o Criador é um ser, ele é pessoal, ele é onipotente, ele é onisciente, tudo mais, super poderoso, mas também não é tratado absolutamente nada a respeito de quem é esse ser. Isso é ciência, e a ciência termina aí. Quando eu discuto teologia, ou seja, que Deus criou o mundo, você fala, pensei que isso fosse ciência. Não, isso é teologia. Eu não tenho como provar que o mundo foi feito em 7 dias. Desculpe-me, em 6. É que o 7º ele descansou, e todo mundo gosta do descanso, então é bom incluir o 7º já na semana, que fica bom, né? Mas a ideia é que não tem como fazer isso cientificamente, isso aí é fé, é crer. Quem é o Criador? Isso não é problema da ciência. O problema da ciência é provar que existe um Criador. Quem é o Criador é outra história. Agora é interessante porque essa ideia do desenho inteligente, do design inteligente como ele é conhecido, muitas pessoas nas universidades têm dito o seguinte: isso é uma tentativa dos evangélicos ou de gente que crê em alguma coisa em achar uma metodologia científica para falar da fé deles. Ou seja, já que eles não conseguem brigar com o darwinismo, vamos produzir alguma coisa que dê para bater meio de perto. Para informação disso, eu recebi isso numa universidade, um professor, depois, assim, na hora de perguntas, falou assim: mas essa ideia do desenho inteligente é simplesmente uma contraproposta à teoria da evolução. Eu falei, o senhor está redondamente enganado. Por quê? Porque a tese do relojoeiro, onde está baseado o desenho inteligente, foi desenvolvida por William Paley no ano de 1802. Darwin leu os livros dele. Ou seja, a tese, a teoria do design inteligente apareceu pelo menos 50 anos antes da teoria darwiniana. Se alguma coisa está tentando combater alguma coisa, é o darwinismo tentando combater a teoria do desenho inteligente. Agora, não fiquem intimidados lá na escola, não, porque o pessoal vai falar para vocês, isso é uma proposta dos crentes. Tá bom. Eu acho interessante, porque é uma proposta muito boa, se for dos crentes. Porque muitas pessoas acham que os crentes têm, sabe aquele cérebro mais ou menos de uma cilindrada só?
Você compra o carro, vem com aquele negócio, carro de 16 válvulas, motor 1.0, você fala, nossa, isso daí sobe até a parede. Daí depois você pega para fazer sua primeira viagem, você percebe que ele não sobe nem uma rampinha leve. Você está com seu pé lá no fundo, já chegou quase no asfalto e o carro não passa dos 80 ainda. Esse é 1.0. Esse é o cérebro de muitos crentes também. Não passa dos 80. QI. E Deus nos chama para termos a mente de Cristo. Eu pergunto, qual o QI que você tem? Estudar faz bem. Sempre fez bem. Isso nos ajuda a conhecermos um pouquinho melhor o Criador. E para aqueles que gostam de pensar um pouquinho, deixa eu dar algumas ideias para vocês aí. Apenas algumas considerações, só para levantar. Muitas pessoas falam, não, mas o criacionismo é coisa religiosa. Não, não é. Veja um exemplo, o Dr. Michael Denton, ele disse o seguinte, pelo contrário, a inferência de planejamento, teoria da criação, é uma indução puramente a posteriori, significa depois que nós examinamos as evidências. Ela está baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. Guardem essa última frase. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas ela não depende de pressuposições religiosas. O que eu quero dizer com isso? Aceitar que existe um Criador é um ato racional, perfeitamente racional, uma questão de causa primária. Aceitar quem é o Criador, isso daí é um ato de fé. Isso é uma questão, uma pressuposição religiosa. E nós precisamos entender a diferença dos dois. Porque tem muita gente lá na escola brigando com o professor de biologia, falando, não, mas Deus criou o mundo, Deus criou o mundo. Se o seu professor é ateu, ele não vai acreditar que Deus criou o mundo. Ele nem crê que Deus existe. Digo isso porque isso é a fé do ateu. O ateu, como aquele que crê em Deus, não tem como ir no laboratório e provar que Deus existe. Também não tem como provar que Deus não existe. Tudo uma questão de fé. Como eu brinco com o pessoal, tem uns que têm fé de mais, outros fé de menos. Então é sempre esse processo. Para aqueles que entendem de cacofonia, sabem do que eu estou falando. Esse é um problema sério. Um problema muito sério. Um problema muito interessante para nós trabalharmos. Por quê? Em última análise, quando nós tratamos da proposta de uma boa teoria, a teoria ela tem que estar baseada em argumentos sólidos. Quando as pessoas dizem fé e ciência não se misturam, exatamente o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer religião? Se a ideia é religião, tem algumas coisas que realmente não se misturam. Eu não tenho como provar que você nasceu de novo. Já pensou que maravilha? Você chega lá vibrando e fala, pai, mãe, fui lá para aquele acampamento de jovens, nasci de novo. Seu pai fala, ótimo, vamos fazer um teste de DNA. Leva você para o laboratório e vai fazer um teste de DNA. Teu DNA é exatamente igual àquele que você era antes, não mudou nada. Pelo menos eu espero que não. Vai ver que você está mutando, está virando um mutante aí, qualquer hora eu posso levar você nas minhas palestras, mostrar um exemplo de ET, coisa parecida assim. Mas tem como provar que você nasceu de novo em Cristo? Cientificamente falando, a resposta é não. Isso não. Então é importante nós percebermos que quando nós tratamos de ciência, ciência tem que estar baseada em certos conceitos. Se você puder dar uma olhadinha ali, baseado em observações científicas, que é o caso do criacionismo, da lógica científica, de leis científicas e de testes científicos. Então, num esboço rápido sobre ciência, essas são algumas ideias que eu gostaria de traçar para vocês. Mas dentro das considerações, eu gostaria de fazer mais algumas pequenas. Primeiro, as pessoas dizem que ciência e fé não se misturam. Interessante, universidades como Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, todas elas começaram como centros de estudos teológicos. Não é interessante? As pessoas falam para mim, mas por que você dá esse tipo de palestra na igreja? Eu falei, porque é normal. Por que não? Ah, mas na igreja é para falar apenas de coisas espirituais. Eu concordo. Plenamente espirituais. Quando eu falo de ciências, eu estou tratando do quê? Quando a gente está falando a respeito do Criador, nós estamos falando do quê? Todas elas se originaram desse jeito. Essas grandes universidades.
E as pessoas não gostam de ler história. Isaac Asimov, na década de 80, ele disse que deveria ser eliminado da área de ciências tudo aquilo que se refere a Deus ou tem qualquer relação, conotação com Deus. Kepler era cristão. Vamos tirar as 3 leis de Kepler, as leis planetárias. Pensou que legal? A gente não conseguiria mandar mais satélite nem espaçonave para lugar nenhum, se a gente fosse seguir a ideia do Asimov. Isaac Newton era cristão. Já imaginou o que aconteceu com a física clássica? Vamos tirar Newton e tira a física clássica também. Eu começo a perguntar, sabe? Deixa eu continuar, daqui a pouco eu falo para vocês o que eu iria perguntar. Leonhard Euler, ou Euler, um dos maiores matemáticos que o mundo já conheceu, eu brinco com o pessoal, já mencionei para vocês, ele é o pai das funções, aquele negocinho f de x igual a x mais b, aquele negócio que todo mundo gosta. Você vai encontrar o cara no céu, já pensou que legal? Ele vai chegar para falar para você, falar, tudo é uma questão de x, não é? Sua vida foi simplesmente um x que Deus controlou todos os outros x, y e z. Todas as variáveis estavam perfeitamente controladas na equação de Deus. Verdade. Leonhard Euler foi um dos grandes cristãos que o mundo já conheceu. Só para você ter uma ideia, 1/3 de tudo que foi publicado na área de ciências durante a vida dele, foi ele quem escreveu. Já imaginou que legal você ter um professor de escola dominical desse jeito? Pessoal, eu quero integrá-los hoje com a essência do conhecimento de Deus. Ele coloca o símbolo da integral e bota uma baita equação lá do outro lado e fala, isso é integração. Vocês vão ver como é que funciona. Mas eu quero derivar para vocês algumas coisas importantes. Não somente isso, vocês vão entender a sua função no reino de Deus. E a coisa ia por aí afora. Outro cristão. Maxwell, criador da parte de eletricidade e magnetismo. Outro cristão também, como já mencionei. Se não fosse ele, nada dessa parafernália que vocês estão vendo aqui, estaria aqui. Foi ele quem nos agraciou com toda a parte de eletricidade e magnetismo, que nós aprendemos a como utilizar isso de uma forma eficiente, criando vídeo, criando áudio, computação digital e todo esse negócio. Joule, para mim é um dos caras que eu mais gosto na área de ciência. Também é outro cristão. Inclusive ele dizia o seguinte, o próximo passo após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus deve ser conhecer algo sobre os seus atributos de sabedoria, poder e bondade manifestos nas obras das suas mãos. Você esperaria encontrar isso em que tipo de livro? Que tal termodinâmica? Foi onde eu peguei essa pequena citação. Um livro de termodinâmica. É muito bom de vez em quando você encontrar umas coisas dessas. E o pessoal diz que fé e ciência não se misturam, hein? Uau! Está na hora de ler alguma coisa. Wernher von Braun, pai dos foguetes, dizia o seguinte: ao contemplar os vastos mistérios do universo, temos apenas a confirmação da nossa fé na certeza do Criador. Acho difícil compreender um cientista que não reconhece a presença de uma racionalidade superior por trás da existência do universo, tanto quanto seria difícil compreender um teólogo que negasse os fatos da ciência. Fé e ciência andam juntos ou não? A resposta é sim, não tenho dúvida. Portanto, rapidamente algumas pinceladas para vocês dentro da ideia do estudo. Não vou demorar, mas eu gostaria de citar apenas alguns erros graves que temos passado por eles. E daí eu termino dando alguns exemplos positivos. Primeiro, um grande erro que nós temos, que ciência é a interpretação da natureza e que teologia é a interpretação da Bíblia. Teologia interpreta os dois, tanto a natureza quanto a Bíblia. Uma boa teologia te faz chegar a conclusões corretas. Alguns olham para o sol e ficam impressionados, porque é o grande Criador, é Ele que dá vida a todas as coisas. Não, Ele não é o que dá vida. O que o criou é o que dá vida.
Uma teologia errada te leva a conclusões erradas. Eu fico assim impressionado porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque principalmente quando chega nisso você fala, bom, mas se ciência, teologia, todo esse negócio está assim, junto, como é que funciona? Deixa-me dar uma proposta para vocês pensarem. E a proposta é essa. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Eu fico impressionado porque tem gente que tem o maior medão de Bíblia quando vai para a escola, sabe? Chega lá assim, aquele medo. Se falar alguma coisa de Bíblia, então pronto, aí vai ser crucificado na escola. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vou mencionar. Alguns já me ouviram falar a respeito disso, mas pode procurar. Aqueles que estudam matemática, você conhece o número π, 3,1415,926, a coisa vai embora. Você sabia que o número π na Bíblia está correto? E a Bíblia trata do número π? Uma vez um amigo meu, nós estávamos conversando a respeito de Bíblia e tudo mais, né? Porque eu gosto de conversar, um rapaz lá da universidade, durante os anos que eu estava fazendo mestrado, ele chegou e falou assim, aí vem o meu Bíblia ambulante.